Esse início de trabalho, eu sempre agradeço mesmo a equipe, a importância do trabalho da equipe. O trabalho em equipe possibilita a pessoa ir movimentando. E a importância mesmo é a equipe. Um ajuda o outro vai fazendo as funções mais facilmente. Vai tendo uma satisfação, vai tendo uma alegria e o trabalho vai fluindo, vai formando uma coisa boa, um sustentáculo, um degrau, uma base para a vida interior da pessoa. O trabalho na equipe tem essa importância, vai formando uma base na vida interior da pessoa. Independente da época da vida da pessoa, ela se encontra sempre apta para qualquer finalidade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a oração. A oração é uma coisa muito interessante e cada um precisa de observar como ele entende a oração. A oração é uma maneira que a pessoa tem dentro dela de dirigir os pedidos, as vontades, os anseios, as responsabilidades ou uma dor profunda que aconteceu com a pessoa durante a sua vida e ela realiza a oração. A oração tem que ter também o conhecimento. Quando uma pessoa por si só, pela bondade dela e o esforço que ela faz diariamente para o sustento da sua vida, a alegria que ela tem em executar o seu trabalho é uma oração. Oração é todas as coisas boas que existem na vida da pessoa. E se a pessoa tem vontade de ter outra coisa, ou de realizar alguma coisa, ou de uma pessoa que ela conhece, receber os auxílios, ela então dirige os seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua fala em direção ao trono do Altíssimo. Mas cada um precisa de saber que, muito raramente, uma pessoa consegue dirigir a oração, o seu pedido, chegar aos degraus do trono do Altíssimo. Ela vai fazendo a sua vida e ela vai caminhando todos os dias. Não tem importância uma pessoa não ter o costume de oração. O que tem importância é de como a pessoa vive. E uma pessoa precisa de levar em consideração toda a época da vida dela, que um costume de coisas boas tem que ser a vida inteira. Quando uma pessoa quer colocar alguma coisa que não traz a saúde, que colabora para diminuir a resistência física, essa pessoa precisa de lembrar que a diminuição de resistência física é verdadeira. A recuperação daquela diminuição da resistência é um período longo e isso a gente pode observar trabalhando na cozinha, executando uma profissão. Quando ela machuca o indicador, ela pode observar ou observando em outra pessoa, muitos dias depois, para segurar uma caneta, segurar um talher, a pessoa não utiliza aquele dedo. Quando uma pessoa tem diminuição de saúde, ela vai gastar um tempo maior para ter de volta o nível em que ela se encontrava. A vida de uma pessoa, ela é dessa maneira. A constituição do seu corpo tem essa importância. Ela precisa de fazer esse esforço para o seu corpo manter-se naquela frequência. E a frequência a gente sabe que é verdadeira. Como pode observar os colegas de trabalho, cada um tem um jeito, cada um tem uma frequência. E na vida interior também é assim. Quando uma pessoa quer fazer uma oração, ela tem que ter uma frequência para esta oração ir até aos degraus do trono do Altíssimo. E se ela não tem o costume da oração, não tem importância, porque ela também
tenha confiança e todos os dias dela são dias bons e ela vai realizando aquilo que ela tem a condição de realizar. Ela vai fazendo o empenho possível e conhecer os ensinos é um dever. Quando uma pessoa tem vontade de receber os auxílios, ela tem que conhecer os ensinos para ela saber como ela vai bater, porque na porta, quando bate, abre. Na nossa vida física, quando uma pessoa bate numa porta, ela tem que conhecer o dono daquela moradia. Para aquela porta ser aberta, ela tem que ter uma referência, senão a porta física não abre. Na nossa vida interior também é assim: pedi e recebereis, batei, abrir-se-vos-á. Para a pessoa pedir, ela tem que conhecer os ensinos para ela saber como ela vai dirigir os seus pensamentos, os seus sentimentos, qual é o procedimento. Quando uma pessoa fisicamente bate numa porta, ela tem que locomover-se, ela tem que ir até aquela porta e ela tem que fazer o gesto, ela tem que bater. Ela tem que emitir um som, e isso é físico, é verdadeiro. Na vida interior da pessoa também é assim. A nossa vida interior, ela é tão verdadeira que quando a pessoa não está sabendo fazer a oração e ela tem dentro dela um sofrimento muito grande, tem muitos tipos de sofrimento: diminuição de saúde, saudade do pai, saudade de um filho, tem a vontade de ter um trabalho. Então, dentro dela tem esse sentimento muito forte, e se ela não souber canalizar através do pedido da oração, esse sentimento faz com que a pessoa perde a saúde. E isso é verdadeiro, porque a gente conhece pessoas novas que largam o corpo físico, convivendo pouco com aquela pessoa, não sabendo o que passava dentro da vida interior daquela pessoa, fica difícil de falar porque aquilo aconteceu. Os mais próximos daquela pessoa que largou o seu corpo físico num período em que o corpo se encontrava ainda novo, aquelas pessoas relatam do anseio daquela pessoa, da preocupação daquela pessoa. Quando uma mãe tem um filho, uma filha, e essa mãe tem muito cuidado com essa filha pelas limitações físicas que esse filho veio apresentar. E ela tem um esforço para ajudar na manutenção física daquele filho, na higienização, no processo de alimentá-lo. Ela usa muito aquele corpo, então o período de vida daquele corpo diminui. E essa mãe, então, larga o corpo num período mais nova. A oração é assim, é o anseio que a pessoa tem e a maneira que ela precisa de compreender. Fazer muito esforço, a pessoa precisa de observar se é necessário. Às vezes precisa de dar oportunidade para outras pessoas, porque tem muitas pessoas boas também, que têm vontade de colaborar nos afazeres das outras pessoas. E aquela pessoa toma aquela responsabilidade como se ela fosse dona daquela situação. E ela larga o corpo físico mais cedo. A maneira de poder ficar mais tempo sobre a terra é conhecer os ensinos e a maneira de ver como ela pode desenvolver um jeito de fazer a oração. Cada pessoa precisa de fazer isso com ela mesma. A importância de uma pessoa sobre a terra é permanecer mais tempo. A compreensão até os 20 anos era de uma maneira, aos 30 anos aquela compreensão muda, melhora, aos 40 melhora mais ainda, aos 50 já começa a entrar na fase da ponderação e a pessoa já começa a fazer seleção daquilo que ela pode deixar e aquilo que ela pode empenhar. Normalmente, nas orações, a pessoa vai tendo essa sensibilidade de ir vendo o que ela precisa de empenhar e no que ela precisa
de deixar, de esperar. Isso com o desenvolvimento do conhecimento dos ensinos. E a pessoa precisa de fazer esse trabalho para observar que todas as coisas que a pessoa recebe, ela recebe sempre modificada. E isso é fácil de observar. Um recado, quando fala-se 3 ou 4 palavras de um recado recebido, aquela pessoa já muda o sentido da palavra ou substitui uma palavra. Com os ensinos também é assim. Para a pessoa fazer a oração, ela precisa de fazer esforço de observar como ela entende cada palavra que ela usa na oração. E as palavras ficam uma coisa comum na vida da pessoa. E se usa muito a palavra começa a perder a significação. É um esforço que cada pessoa precisa de fazer. A significação da palavra tem muita importância e ela tem uma força. A gente observa no caso do comandante, ele dá a ordem, o comandado cumpre a determinação. No caso de uma pessoa que tem um animal, que esse animal é adestrado, aquele que adestrou aquele animal, ele dá a ordem e o animal obedece. Ele faz esse trabalho de usar a palavra de acordo. Na oração também a pessoa precisa de fazer esse trabalho com ela, a palavra ser de acordo. E esse trabalho de conhecer a palavra é um trabalho que a pessoa precisa de fazer a vida inteira, porque a vida inteira da pessoa, ela vai mudando as referências que ela recebeu no período de formação. Aquele jovem em formação, a posição que ele tem com os colegas de escola é uma. No período seguinte, quando ele começa a trabalhar como professor, o jeito que ele vê os alunos é totalmente diferente. A referência mudou o ângulo. Com a oração também é assim. A pessoa vai mudando a referência dentro dela. Para ela conseguir realizar alguma coisa na sua vida interior, ela precisa de ter um método e ela precisa de conhecer os ensinos, porque vai dando as informações, vai dando as instruções. Nos ensinos tem que quando tem vontade de realizar alguma coisa, de fazer um pedido, entra no seu quarto e fecha a porta. Isso é porque é individual. A pessoa precisa de um tempo para ela ver o que ela está precisando. E se ela está precisando, como ela pode desenvolver os jeitos para a realização. E às vezes a gente conhece assim pessoas, mãe, pai, que fez muito pedido para os filhos ter saúde. E depois aquele filho recupera a saúde, mas ele não muda o costume que ele tinha. Quando uma pessoa é privada de alguma coisa, no caso daquele filho que teve a diminuição da saúde e que aqueles pais fizeram muitas orações para o filho ter de volta a saúde, eles esqueceram de uma coisa muito importante, de observar o período anterior daquele filho, o jeito que o filho comportava, e esse jeito fez com que ele tivesse a perda da saúde. A mudança tem que ser no comportamento. Esse filho tem que mudar os jeitos para depois receber a saúde. Um pedido é dessa maneira. As leis da criação são justas, são muito boas. Quando um filho que não tem um comportamento bom teve diminuição de saúde, o que aquele espírito humano está recebendo é os auxílios para ele aprender a pensar do jeito que ele está vivendo, para ele aprender a ponderar se aquela maneira anterior fez com que a maneira atual fosse ruim. E para ele voltar a ter a saúde, ele tem que mudar a maneira atual. A oração é para esta finalidade. A pessoa precisa de aprender a refletir o ontem para ver como se encontra o hoje. E se ela tem vontade que o filho receba os auxílios, junto com os auxílios tem que vir a mudança.
O filho, o pai, a mãe, a companheira, o companheiro. Isso é uma coisa que aquele que está fazendo a oração tem que ir vendo. E aquele que está fazendo a oração para agora ele ter um trabalho, porque agora ele se encontra sem trabalho, ele também tem que fazer esta observação, que se anteriormente ele tinha um trabalho e agora ele se encontra sem o trabalho, o que aconteceu para ele perder o trabalho? Agora ele quer outro trabalho. Qual é o enriquecimento que ele está desenvolvendo para oferecer um novo ambiente que ele está pleiteando? Cada pessoa precisa de fazer esta observação. A oração, a pessoa recebe, pedi e recebereis, mas junto com o pedido tem que vir a mudança para poder mudar a base. Se a pessoa está querendo agora uma outra coisa, ela tem que mudar o nível interior dela. No nível em que ela se encontra na condição de fazer o pedido, é um nível que ela tem que esforçar para melhorar. Para ela melhorar, ela tem que conhecer os ensinos e ela tem que conhecer o seu corpo, para ela se apresentar com uma saúde, com um ânimo, com uma disposição, para ter também a condição de corresponder com aquilo que ela está pedindo. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos trouxe. No Pai Nosso tem tudo o que a pessoa precisa. E se a pessoa estuda o Pai Nosso, ela vai vendo que o Pai Nosso precisa de ser orado em tópicos. E a pessoa vai fazendo a observação que ela tem que sempre ter a condição de melhorar o ambiente em que ela se encontra. Para o reino de Deus vir até nós, nós temos que ter um ambiente também preparado, tanto o nosso ambiente externo de moradia, como o nosso ambiente interior. E a pureza interior de uma pessoa, ela é avaliada pelos seus pensamentos. A pureza de uma pessoa está nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e a maneira que ela usa a palavra todos os dias. E a palavra da pessoa tem que ser na condição daquela que adestra o animal. Ela não usa palavras a mais. Ela usa um tanto de palavra e ela sempre dirige aquele animal nesta condição. Cada pessoa tem que fazer esta observação, lembrando-se que é importante para cada um conhecer os ensinos e viver de acordo. E ela sabe que para ela bater e receber, ela também tem que saber em que porta ela bate. A oração é uma coisa assim muito grandiosa, possibilita o espírito humano a ter dentro dele uma coisa boa, que é a paz. E se a pessoa não tem a paz dentro dela ou não está tendo uma condição de repouso, ela faz a oração para ter a paz, para ter a condição de repouso. São duas coisas assim muito importantes na vida da pessoa. Com o repouso, ela possibilita no outro dia se encontrar em harmonia e contando com o seu corpo. E a paz é dentro da pessoa. A paz externa, a paz que eles falam que é fora da vida interior da pessoa, não existe. Toda época, em toda situação das pessoas, ela tem que estar num estado de alerta. E esse estado de alerta é uma condição muito importante. A paz é uma condição interna, não é uma condição externa. Externa é uma condição que cada um tem que observar. Os animais na criação, na natureza, estão sempre em condição de estarem alertas. Então o espírito humano também tem que ter esta condição de sempre se encontrar em estado de alerta. Paz é uma condição interna e quando a pessoa se encontra sem paz dentro dela, ela tem que fazer a oração e ela tem que desenvolver o jeito de fazer o pedido para ela ter paz e a maneira que ela precisa
para ter essa paz, tem que ter o conhecimento dos ensinos. Conhecer os ensinos é como um filho na casa do pai. Ele tem que conhecer as normas da casa do pai, ele tem que conhecer a fala da casa do pai. Quando uma pessoa tem vontade de receber alguma coisa, ela tem que fazer a oração e ela tem que ver qual é a importância que ela está dirigindo ao Criador. Todos os pedidos podem ser atendidos, mas aquele que faz o pedido tem que fazer a seleção daquilo que ele está querendo. E ele tem que fazer também uma outra coisa, de ver como ele vai usar, qual é o procedimento que ele vai ter para usar aquilo. Se ele faz um pedido de um objeto que ele não tem a sabedoria para usar aquele objeto, ou se ele faz o pedido para ter um filho, para o filho dele ser um amigo dele no futuro. Então tem muitas importâncias assim que normalmente as pessoas estão querendo para passar o tempo dela. A oração é uma coisa séria e cada palavra que a pessoa fala, ela é responsável por aquelas palavras. Cada um é que tem que fazer um esforço de observar o que ele está pretendendo para a vida dele. No caso do trabalho, fica fácil de observar. Se anteriormente tinha o trabalho e agora se encontra sem o trabalho, qual é o processo que ele está fazendo para o trabalho seguinte ele ter alguma coisa para oferecer. A vida de cada pessoa sempre é muito simples. Se a pessoa quer arrumar as responsabilidades, ela tem a possibilidade de corresponder também com as responsabilidades que ela arrumou, mas precisa de observar assim, que uma responsabilidade é uma coisa relativa. A relatividade é fácil de observar, porque um filho tem a responsabilidade um tempo, porque um tempo seguinte aquele filho vai arrumar suas responsabilidades e ele vai arrumar também o seu lugar para sua moradia. Cada pessoa tem que fazer esta observação que a oração é uma condição interna e cada um precisa de fazer a maneira dela ter paz, dela ter uma condição de alegria interna. Aquele que tem o costume de fazer a oração, ele tem que fazer esse trabalho. E se a pessoa não tem o costume de fazer a oração, também não tem importância. Tem importância é como a pessoa vive. E ela tem que ser alegre e ela tem que ser grata. A alegria é uma forma de agradecimento pela vida que ela está tendo. E executar bem um trabalho, cada um precisa de executar bem o trabalho. O que precisa é de dar alegria. E a alegria a pessoa precisa de diferenciar das brincadeiras. As brincadeiras sempre entram numa condição de prejudicar o outro. E uma brincadeira não pode ser, porque o adulto não é mais infantil. E a brincadeira do adulto já tornou-se uma coisa diferente de infantil. A oração é esta condição. Cada um precisa de observar como ele pode ser melhor dentro dele. E uma realização é dentro da pessoa. Como ela pode fazer para ela realizar-se na vida. E às vezes a mulher, o filho ou o companheiro acha que vendo um filho realizando, ou vendo a mulher, ou vendo o companheiro realizando, é suficiente. Aquela realização vai trazer benefício para aquele que está realizando. Dentro dele é que ele desenvolveu essas condições. A realização de uma pessoa não traz uma grandeza para outra pessoa. E aquele que fez um ato de realização não quer dizer que aquele ato é suficiente para a vida dele. Quando uma pessoa tem vontade de continuar sendo, ela precisa de ser todos os dias, e todos os dias é um esforço. A condição de ter paz dentro é esta condição da pessoa se encontrar alerta com a sua vida interior e ela encontrar-se alerta também
com sua vida exterior. Ela sabe das coisas que estão à sua volta e ela tem o comando daquilo que ela precisa. Nós também temos que fazer esta observação, que a paz tem que ser numa condição interna. A paz externa só existe para aquele que tem a paz interior. Fora, ele tem o domínio da situação, das coisas que apresentam, e ele vai caminhando todos os dias de maneira segura. A oração é esta condição. A pessoa vai vendo como ela se encontra no presente. O importante para cada um é como ele se encontra vivendo o presente. Ter vivido o passado tem uma importância. Viver o futuro, no presente ele tem a possibilidade de arrumar. Esse esforço é um esforço individual. Quando a pessoa está empenhada no seu dia a dia, ela vai fazendo esse esforço para ver como ela é todos os dias. E a vida de uma pessoa, ela tem que desenvolver uma sensibilidade para ir alinhando. Todos os profissionais têm esta condição. Eles alinham a sua vida profissional, independente do trabalho que aquela pessoa executa. Ela vai alinhando todos os dias. Nós, na nossa vida interior, na maneira de compreender os ensinos, também nós vamos fazer esse trabalho de ir nos arrumando, alinhando com os nossos sentimentos, com a maneira que nós entendemos os ensinos. Cada um é que precisa de fazer esta observação. E a observação é uma coisa verdadeira, porque a pessoa no futuro, ela vai ficar ela com ela só. E isso é fácil de observar a vida do nosso avô. No futuro, ele ficou só com ele. Ia um filho, ia outro filho, ia um funcionário, mas ele se encontrava sempre sozinho. Estudar os ensinos tem esta importância. A pessoa vai arrumando uma sustentação interior para ela mesma ter a substância que ela precisa. Ela nunca vai encontrar só e nunca vai estar insegura. Ela sempre vai ter a paz e vai ter a segurança, porque ela conhece os ensinos e todo instante ela se encontra em estado de oração. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, possibilita esta condição, ter a segurança interior. A oração é uma segurança interior. É esta coisa boa que cada um precisa de ter. Cada um é que tem que fazer esse esforço para ter esse método, para estudar os ensinos e ir vivendo de acordo. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo esta referência, vai vendo como ela é todos os dias. A oração é esta condição. É a própria pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir observando como ela pode usar bem aquilo que ela está aprendendo com os ensinos, como ela pode entender a oração. E a vida de uma pessoa é uma oração. É ela que faz a sua alegria, ela é que faz a sua paz. A oração, quando ela é sinceramente intuída e bem intencionada, tem a realização, que é o caso daquela mãe, daquele pai que faz o pedido para o filho e aquele filho recebe o benefício. Mas esse pai, essa mãe precisa de mudar também a base que aquele filho está tendo. Se tem um enfraquecimento, é porque também não está recebendo o alimento adequado. E o pai e a mãe têm esta obrigação de conhecer dos alimentos, porque a constituição de uma vida, de um corpo físico, está naquilo que é colocado na boca. Tem essa importância. Cada um é que precisa de fazer esse esforço. Os auxílios vêm junto com a mudança, e essa mudança é da responsabilidade de cada um. A oração tem essa importância. Quando é intuída, quando tem um pedido sincero, a pessoa recebe os auxílios.